O efeito social da ausência paterna. Como lidar com abandono e rejeição? Esse é um grande tema abordado no livro Encontrei um Pai. Pastor e escritor de best-seller, bacharel em teologia e pós-graduado em teologia bíblica, o programa Vera Toledo recebe hoje o pastor e escritor Júnior Rostirola. E é um prazer recebê-lo. Tudo bem? Prazer é meu. De Itajaí! Sim. Que maravilha! Região linda. Ali tem um ministério que vocês desenvolvem, Sim, a igreja. sim. Eu sempre costumo dizer, apesar que a nossa região é uma região linda, né? Mas quando eu viajo para outros lugares, eu digo que eu moro onde o Brasil inteiro tira férias. É verdade. Né? No lado de Balneário Camboriú, Itajaí. Praia Brava, ali Praia Itajaí. Brava. É verdade. Vamos conversar um pouquinho sobre os livros. Na verdade, para a gente chegar, inclusive, nesse destaque tão especial do livro, né? E como também Café com Deus Pai, que já chegou a mais de 500, né? 500 mil cópias. Mil cópias. O sucesso dele como escritor teve uma base muito importante na sua própria vivência. Sim. Conta um pouquinho pra gente. Eu comecei a apanhar aos 7 meses, foi a minha primeira surra, e eu me tornei uma criança completamente introvertida. Uma criança que não conseguia me relacionar com ninguém, não conseguia sair do colo da minha mãe. Então a escola para mim foi muito difícil. Por exemplo, no jardim eu não consegui ficar. Quando chegou o momento da escola, eu não conseguia me relacionar com as professoras, não conseguia me relacionar com os meus colegas, porque eu era muito introvertido. Então isso começou a gerar em mim mais problemas, porque na escola também eu comecei a ser rejeitado. Por exemplo, eu não sei jogar futebol. Por que eu não sei jogar futebol? Porque eu nunca fui aceito em nenhum time. As poucas vezes que eu me aproximei dos meus colegas para jogar futebol, eles me rejeitaram. Por quê? Porque eles diziam que eu não sabia andar, que eu não sabia correr, porque eu não me relacionava. Então eu era aquela criança que dava, né, aqueles passos lentos, aquela criança que ficava mais esquecida no banco, aquela criança que não tinha nenhuma desenvoltura, né, não conseguia me relacionar, era completamente introvertida. E isso me custou muitos anos, porque eu fui crescendo nesse lar disfuncional e também nesse ambiente de escola que para mim não foi saudável nessa época. Isso fez com que eu acreditasse em muitas mentiras. Então, quando adolescente, eu acreditava na mentira que eu nunca teria amigos, que eu nunca teria uma família feliz, que eu não teria filhos, que eu não sabia andar, por exemplo. Eu acreditava nessa mentira, né? Mesmo sendo perfeito. Mas eu comecei a acreditar em muitas mentiras. E essas mentiras, elas passaram a me guiar, passaram a realmente a me mover. Eu era movido pelas mentiras. E aos 13 anos eu entrei numa depressão profunda, eu me tranquei no meu quarto, eu não consegui mais estudar nessa época. Na 7ª série eu parei de estudar, eu fiquei 1 ano fora da escola, porque eu não conseguia mais. Eu apanhava muito na escola também, eu sofri muito bullying na escola, por ser esse menino muito calado, muito quieto, fugia de uma briga, porque briga eu via em casa, eu convivia, né, com meu pai, e era um lar completamente disfuncional, onde a polícia ia praticamente todos os dias lá. Então eu fugia de uma briga, de uma agressão física. Então por isso eu me tornei realmente uma criança que não tinha nenhuma ação, não tinha nenhum posicionamento diante das brincadeiras, então eles aproveitavam, né? Imagina a dificuldade. Quando que começou a mudar, ou que mudou na sua vida? Então, aos 13 anos eu tive um encontro com Deus. Eu recebi um convite para ir na igreja e quando eu cheguei na igreja eu ouvi uma palavra que tocou profundamente no meu coração. E lá eu pude ver que realmente eu tinha um pai. Né? Por isso do livro. Exatamente, por isso que eu encontrei um pai. Encontrei um pai. Porque eu encontrei Deus. E eu pude ver, Vera, o quanto Deus me amava, o quanto eu era aceito, o quanto eu era perfeito. Eu pude ver realmente que eu não era aquelas mentiras e que existiam verdades ao meu respeito. Para quem quiser conferir os livros, gente, best-seller aqui que nós temos em mãos, Encontrei um Pai, o Café com Deus Pai. O que nós temos nos livros? Rapidinho. Pode encontrar nas redes sociais, no meu site, cafécomdeuspai.com. Tá, aqui temos uma obra que é do dia a dia, praticamente. Todos os dias tem uma palavra. Todos os dias tem uma palavra nesse devocional, exatamente. E neste aqui? E esse aí é um livro que conta um pouco da minha história
e a mudança de vida que eu tive Maravilha. a ponto de empoderar as pessoas. Quem quiser seguir o Ministério ou direto pastor Júnior Rostirola, Júnior Rostirola, @Júnior Rostirola. Maravilha. Gente, a gente só estourou 5 minutinhos da nossa entrevista, mas vale a pena, né? Valeu a pena. Obrigada pela participação, pela sua visita. Venha outras vezes, tá, Joia? Aqui a Florianópolis é bem pertinho. Ok. Até uma próxima.